Vamos começar com uma imagem forte, né? Pensa aí, século XVIII, coração do Brasil, hoje Goiás. Poeira subindo, sol forte e homens, muitos homens, rasgando o sertão. É uma imagem poderosa mesmo. E nos olhos deles, aquela febre do ouro, sabe? A esperança de ficar rico rápido, mas também uma violência, uma brutalidade que deixou marcas. E no meio disso tudo, uma figura quase mítica, Anhanguera. Pois é. E essa corrida pelo ouro que parece, assim, surgir do nada, na verdade, ela é resultado de um processo bem maior, mais antigo. Ah, é? Sim, o Brasil estava se expandindo para o interior. E, ao mesmo tempo, Portugal e a própria colônia enfrentavam uma crise econômica séria, com o declínio do açúcar lá no Nordeste. Precisavam de uma nova fonte de riqueza, sabe? E o ouro? Bom, o ouro pareceu a grande solução. Entendi. Então, é justamente sobre essa formação, essa construção que a gente vai conversar hoje. A ideia é entender as raízes de Goiás. Como essa sociedade surgiu, desde esses exploradores aí, até as mudanças que vieram depois, já no século XIX. Qual é a história por trás daquela história mais conhecida? Exatamente. Vamos olhar para o papel central do bandeirismo, da mineração, claro, mas tentando ir além. Quem já vivia nesse território antes de tudo? Como ficou a vida por aqui depois que o ouro começou a diminuir? E como é que a gente lida hoje com a memória desses eventos, né? Uma memória que muitas vezes é cheia de contradições, de disputas. Parece uma viagem fascinante por momentos bem decisivos da nossa formação. A promessa é tentar descobrir como esses eventos, essas decisões lá de trás, ainda ecoam hoje, em Goiás. Ok, então, vamos desembrulhar isso. Para começar, como era exatamente o cenário, lá no finzinho do século XVIII, começo do XVIII, que acabou empurrando essa gente toda para o sertão atrás de ouro? Você falou da crise do açúcar. Sim. O ciclo do açúcar no Nordeste estava perdendo força, né? Portugal, por sua vez, estava bem fragilizado economicamente, muito dependente da Inglaterra. A coroa precisava desesperadamente de dinheiro e os colonos aqui também buscavam outras alternativas, outras formas de ganhar a vida. Nesse cenário, qualquer notícia sobre possíveis minas de ouro no interior ganhava uma força enorme. E aí que entram os bandeirantes. A gente sempre ouve falar deles, mas quem eram esses caras, afinal? De onde eles vinham? Olha, bandeirantismo foi um movimento bem particular, que nasceu ali na capitania de São Vicente, onde hoje é São Paulo. E é fundamental entender como era São Vicente para entender os bandeirantes. Certo. Era uma região meio isolada do resto da colônia, sabe? As terras não eram tão boas assim para cana-de-açúcar em larga escala como no Nordeste. Faltava muita coisa. Produto manufaturado, ferramenta, até mão de obra mais especializada. Era uma sociedade marcada por uma certa pobreza, uma dificuldade econômica mesmo. E essa condição de isolamento, de dificuldade, acabou criando uma cultura diferente lá, diferente do litoral do açúcar, por exemplo? Com certeza. Essa necessidade de sobreviver no sertão levou a uma interação muito, muito intensa com os povos indígenas que já estavam lá. Os colonos portugueses aprenderam muito com eles. Tipo o quê? Técnicas para andar na mata, estratégias de caça, de guerra. E é muito curioso, né, que a língua tupi-guarani era mais falada em São Paulo até meados do século XVIII. Mais que o português. Nossa, isso é surpreendente. Mostra uma adaptação muito grande. Sim, isso moldou uma mentalidade muito voltada para o interior, para o sertão. Muitas vezes descrita como sertaneja e guerreira, sabe? Um pessoal meio desenraizado do litoral. Mas essa interação toda com os indígenas não era exatamente pacífica, né? Ou igualitária, imagino eu. Não, de forma alguma. É super importante ter um olhar crítico para isso. A visão dos colonos era profundamente etnocêntrica. Eles viam os indígenas como bárbaros, selvagens, como mão de obra a ser explorada, basicamente. Entendi. Então que a primeira atividade econômica de muitos paulistas foi justamente o apresamento, a captura de indígenas para escravizar. No começo, para o uso deles mesmos, ali na região. E eles se aproveitavam das brigas que já existiam entre os próprios grupos indígenas para facilitar essas capturas. Então quer dizer que a busca por ouro não foi a única coisa que motivou as bandeiras?
Tinha mais coisa aí? Não, não foi a única. A atuação deles era bem mais complexa, na verdade, e se desdobrava em várias frentes, muitas vezes ao mesmo tempo. A gente pode identificar uns 3 tipos principais de bandeirismo. Quais seriam? Vender indígenas como escravos. Isso ficou muito forte no século XVII, principalmente quando os holandeses invadiram o Nordeste e interromperam o tráfico de africanos por um tempo. Aí a mão de obra indígena ficou, digamos, mais barata, né? Nomes como Raposo Tavares ficaram famosos por ataques violentos a missões jesuíticas só para capturar gente. Pesado. E além dessa captura direta, Tinha também o sertanismo de contrato. Nesse caso, os bandeirantes eram tipo mercenários, eram contratados por fazendeiros, senhores de engenho ou até pela própria coroa para fazer missões específicas no sertão. que tipo de missão? Perseguir e recapturar escravos que tinham fugido, destruir quilombos, o caso mais famoso é Palmares, que teve participação do bandeirante Domingos Jorge Velho, ou então combater grupos indígenas que eram considerados hostis pela administração colonial. Certo. E o terceiro tipo? E, finalmente, o bandeirantismo de prospecção, que era a busca organizada por metais e pedras preciosas. Muitas vezes, a própria coroa portuguesa incentivava e até financiava essas expedições. Foi nesse contexto que eles exploraram Minas Gerais e depois Goiás e Mato Grosso. E é importante lembrar que essas coisas não eram separadas, né? Um bandeirante podia fazer tudo isso ao mesmo tempo, praticamente. Exatamente. O mesmo grupo podia sair para capturar indígenas e, no meio do caminho, procurar sinais de ouro. Ou ser contratado para um serviço e aproveitar a viagem para prospectar por conta própria. Essa mistura, essa complexidade, é uma marca forte do movimento bandeirante. E essa busca pelo ouro foi avançando, né? Primeiro Minas, lá no finalzinho do século XVII, depois Mato Grosso e aí finalmente Goiás, por volta de 1725. E aqui a figura-chave é o Bartolomeu Bueno da Silva, o Anhanguera. Ou, melhor, os Anhangueras, né? Pai e filho. Correto. O pai já tinha andado pela região muito antes, lá no século XVII. É a ele que atribuem a origem do apelido Anhanguera, que em tupi significaria algo como Diabo Velho. Diabo Velho, por quê? A lenda, conta que ele teria colocado fogo em aguardente para assustar os indígenas e fazer eles mostrarem onde tinha ouro, ameaçando botar fogo nos rios e tudo mais. Uma demonstração de força bruta, de intimidação. Nossa, que história, ficou marcada mesmo. Tem até aquele verso famoso da Cora Coralina, né? E Bartolomeu Bueno bruxo, feiticeiro, num passe de magia histórica tira Goiás de um prato de aguardente e ficou sendo o Anhanguera. Mostra como essa lenda virou quase um mito de fundação. Sim, virou um símbolo. Mas foi o filho, que também se chamava Bartolomeu Bueno da Silva, quem liderou a expedição que realmente achou o ouro em quantidade expressiva em Goiás. Ele saiu de São Paulo em 1722, ficou uns 3 anos explorando a região e achou ouro lá nas margens do Rio Vermelho. Foi o estopim da corrida para Goiás. E a partir daí começaram a surgir os primeiros povoados, os arraiais. Isso. Logo depois da descoberta, foram surgindo os primeiros acampamentos que viraram arraiais, como o da Barra em 1726 e o de Santana em 1727. Esse último, o Arraial de Santana, foi o que mais cresceu e acabou virando o centro administrativo da região. E esse lugar foi mudando de nome, crescendo em importância, né? Sim, o Arraial de Santana virou freguesia rápido, depois foi elevado à Vila Boa de Goiás em 1739, aí em 1749 virou a capital da capitania de Goiás, que tinha acabado de ser criada, e bem mais tarde, lá em 1818, recebeu o título de cidade de Goiás. 4 nomes para a mesma cidade. Exato. Essa sequência mostra bem como aquele ponto, bem no centro da área do ouro, foi ganhando importância administrativa. Se a gente conecta isso ao quadro geral, a gente vê a estratégia da coroa se materializando. Ocupar, administrar e principalmente controlar esses novos territórios cheios de ouro. E qual foi o impacto social dessa chegada em massa de gente atrás do ouro? Como era a sociedade que se formou ali em Goiás? O impacto foi, gigantesco e muito rápido.
A mineração atraiu um fluxo enorme de pessoas. Isso levou a uma urbanização acelerada, mas totalmente caótica. Surgiram Vila Boa, Meia Ponte, que hoje é Pirenópolis, Santa Luzia, atual Lusiânia, e um monte de outros arraiais. Tudo crescendo de forma desordenada, seguindo a lógica de onde tinha ouro para tirar. E quem eram essas pessoas? De onde vinham? A população era incrivelmente diversa. Tinha português que vinha direto da metrópole, aventureiros de outras partes do Brasil, gente da Bahia, de Pernambuco, de São Paulo, de Minas Gerais, e, claro, um número muito grande de africanos trazidos à força para trabalhar como escravos nas minas. Muitos mesmo. Olha, algumas estimativas falam que só entre 1736 e 1750, mais ou menos, uns 20 mil africanos escravizados foram levados para as minas de Goiás. É muita gente em pouco tempo. Então já nasceu uma sociedade muito dividida, muito desigual. Profundamente desigual, desde o início. No topo, rapidinho se formou uma elite. Eram os donos das melhores datas de mineração, ou seja, as concessões das terras mais ricas em ouro, os grandes comerciantes que lucravam horrores abastecendo a região com tudo que faltava, e os altos funcionários da coroa. E abaixo dessa elite? Abaixo deles tinham umas camadas médias. Pequenos mineradores, que tinham uma data menor, artesãos como ferreiros, carpinteiros, comerciantes menores, alguns padres. E lá na base da pirâmide, a imensa maioria. A população escravizada, tanto africana quanto indígena, e também muitos trabalhadores livres bem pobres, agregados, faiscadores que tentavam a sorte catando o que sobrava. E a coroa portuguesa, como é que ela tentava controlar essa riqueza toda? O interesse no ouro era total, imagino. Absoluto. A principal ferramenta de controle eram as casas de fundição. Todo o ouro extraído, pelo menos em teoria, tinha que ser levado até lá. Para quê? Para ser pesado, para tirar o imposto da coroa, aquele famoso quinto, que era 20% de tudo, e aí sim ser transformado em barras com o selo real. Só assim o ouro podia circular legalmente. A ideia era ter um controle bem rigoroso para garantir que a coroa recebesse a parte dela. Mas funcionava mesmo esse controle todo na prática? Ou tinha jeitinho? Ah, tinha muito jeitinho. Bem menos do que a coroa gostaria. A sonegação de imposto e o contrabando de ouro em pó ou ouro sem o selo real eram práticas, olha, extremamente comuns. Quase a regra geral, desde o pequeno faiscador até o grande dono de mina. E aí tem um ponto que eu acho bem interessante sobre a mentalidade da época. Qual seria? É uma aparente contradição, sabe? Por um lado existia um respeito quase religioso pelo ouro do rei, pelo quinto que era separado para a coroa. Dizem que as caravanas que levavam ouro já quintado para o litoral quase nunca eram atacadas, mesmo com pouca escolta, era o ouro do rei. Interessante. Mas, ao mesmo tempo, esses mesmos mineradores que respeitavam o ouro real não pensavam duas vezes antes de usar tudo quanto é truque para esconder uma parte da produção e sonegar o imposto para o próprio bolso. Isso revela uma lealdade muito mais ligada ao símbolo do poder real do que à obediência fiscal, digamos assim. Uma coisa meio esquizofrênica, né? É uma dinâmica bem complexa mesmo. E nesse ambiente de riqueza fácil para alguns, muito perigo e essa religiosidade toda, surgiram também crenças populares, né? Tipo a lenda da Mãe do Ouro. Sim, com certeza. A Mãe do Ouro é uma figura muito presente no imaginário dessas regiões de mineração. Ela é descrita de várias formas, às vezes como uma entidade que protege as jazidas, outras como uma mulher loira muito bonita, ou até uma bola de fogo que voa por cima das serras. E o que ela fazia? Dizem que ela indicava onde tinha ouro, ou protegia os veios, ou então afastava os mineradores muito ambiciosos, gananciosos. É uma forma que o povo encontrou para lidar com esse mistério da riqueza escondida na terra, misturando medo, respeito, superstição. Essas lendas mostram uma conexão forte com a terra, mas é fundamental a gente lembrar que essa mesma terra já tinha outros donos, outras histórias muito antes dos bandeirantes chegarem, né? Esse é um ponto-chave que não pode ser esquecido de jeito nenhum.
O território que hoje a gente conhece como Goiás não era um vazio, longe disso. Era habitado há séculos por uma diversidade enorme de povos indígenas. Quais, por exemplo? Olha, eram muitos. Os Chavantes, os Acroá, os Tapirapé, os Chacriabá, os Carajá, os Goiás, que acabaram dando nome à capitania e ao estado, os Caiapó, os Crixás, os Avacanoeiro e muitos outros, cada um com sua língua, sua cultura, sua forma de se organizar, sua relação com aquele território. E qual foi o destino desses povos todos com a chegada das bandeiras e a exploração do ouro? O impacto foi brutal, devastador. A chegada dos colonizadores significou guerra aberta, escravização, expulsão das terras tradicionais deles, a chegada de doenças para as quais eles não tinham nenhuma defesa imunológica, enfim, uma desestruturação profunda dos modos de vida. Para ser mais precisa, a gente tem que entender a colonização como um processo de invasão e conquista, que levou à morte de muitos desses povos e à perda quase total dos territórios deles. Mas eles simplesmente aceitaram essa invasão? Ou teve resistência? Teve muita resistência, sim. Vários grupos lutaram com muita bravura para defender seus territórios, sua autonomia. Os Caiapó do Sul, por exemplo, ficaram conhecidos pela forte oposição guerreira à presença colonial. Os Avacanoeiros são outro exemplo incrível de resistência que durou muito tempo. Eles se mantiveram isolados e hostis ao contato com não indígenas por séculos, até meados do século XX. É importante falar sobre isso, né? Muito importante. Reconhecer essa resistência ajuda a questionar aquelas narrativas históricas que muitas vezes silenciam ou diminuem a presença e ação indígena na história de Goiás. Sabe, às vezes se fala muito do grupo que deu nome ao estado, os Goiá, mas outros povos eram até mais numerosos e tiveram um papel histórico bem mais significativo, inclusive na resistência à colonização. Isso levanta uma questão importante sobre quem a história escolhe contar, né? E quem fica de fora. Verdade. E, bom, a gente sabe que o ciclo do ouro não durou para sempre. O que aconteceu quando as minas começaram a se esgotar? Ali pelo final do século XVIII, começo do XIX. Goiás passou por uma transformação econômica bem grande. As lavras de ouro mais fáceis, aquelas de superfície, se esgotaram, a produção caiu muito, a economia, que era quase toda baseada na mineração, teve que achar um outro rumo. E qual foi a saída? Bem extensiva e uma agricultura mais simples, mais voltada para a subsistência, para o consumo local mesmo. E essa mudança de uma economia de ouro para uma economia de gado e roça, que consequências trouxe para Goiás lá no século XIX? Goiás entrou num período que muitos historiadores descrevem como de relativa estagnação econômica e muito isolamento geográfico. Se a gente comparar com outras regiões do Brasil, como o Sudeste cafeeiro, que estava bombando na época, Goiás ficou meio à margem dos grandes fluxos econômicos nacionais. E politicamente? O poder político local se concentrou ainda mais nas mãos dos grandes donos de terra, os chamados coronéis. Isso fortaleceu muito o clientelismo, aquela troca de favores, proteção em troca de voto, de apoio político, e o coronelismo, que era esse poder quase absoluto dos chefões locais no interior. E o resto? A vida das pessoas? O crescimento da população foi bem lento. A infraestrutura, tipo estradas, pontes, era péssima. Viajantes da época, como o francês Saint-Hilaire, descreveram a região como decadente, com estradas horríveis, muito difícil de chegar. O acesso à educação também era muito limitado. Goiás se tornou uma sociedade predominantemente rural, pobre e bem isolada do resto do país. E como os próprios goianos daquela época, do século XIX, interpretaram esse passado recente de ouro e essa realidade de isolamento? Como eles viam a si mesmos? É interessante analisar como a identidade goiana foi se formando nesse período. Alguns estudos falam de uma consciência da mágoa e da esperança. Mágoa e esperança, como assim? Por um lado, tinha um sentimento forte de decadência depois que o ouro acabou. Uma espécie de ressentimento com o passado colonial, sabe? Visto como um tempo de exploração intensa que depois foi seguido de abandono pela coroa portuguesa e depois pelo Império. Mas, por outro lado, tinha também a
a esperança de que Goiás pudesse se integrar melhor ao Brasil, agora independente, e superar esse isolamento, encontrar um novo caminho. E os bandeirantes, tipo Anhanguera, como eles entravam nessa história, nessa construção de memória? A figura do bandeirante passou a ocupar um lugar ambivalente, mas que foi pendendo mais para o lado heróico. Figuras como Anhanguera foram cada vez mais celebradas como os heróis fundadores, os desbravadores corajosos que enfrentaram o sertão e deram origem a Goiás. Essa narrativa ajudava a criar um senso de identidade regional, né? E a justificar o lugar de Goiás na história do Brasil. Mas tinha um lado obscuro nisso, né? Tinha. Essa mesma exaltação muitas vezes servia para apagar ou pelo menos suavizar a violência que foi parte essencial da conquista. A escravização, o massacre dos povos indígenas, isso ficava meio de lado na história oficial. E essa glorificação fica muito visível quando a gente olha para os monumentos, por exemplo. O monumento ao Bandeirante, lá em Goiânia, que foi erguido em 1942, é uma estátua enorme e imponente do Bartolomeu Bueno Filho, o Anhanguera, celebrando ele como esse pioneiro. Só que hoje em dia, essa visão heróica, sem crítica nenhuma, é bastante questionada. Sim, esse é um debate muito presente hoje em dia, né? Em vários lugares do Brasil e do mundo. A gente questiona se faz sentido homenagear figuras históricas que estão diretamente ligadas à violência colonial, à escravidão, ao genocídio indígena. A gente viu polêmicas recentes com estátuas como a do Borba Gato em São Paulo. Exato. E até manifestações mais antigas, né? Acho que tem um poema do Casimiro de Lima, lá de 1947, que já pedia: arranquem o bandeirante. Precisamente. O que é fascinante é ver como a interpretação do passado não é algo fixo, sabe? Não está congelada no tempo. Ela está sempre em disputa, sendo renegociada no presente. Questionar esses símbolos é, na verdade, questionar que tipo de sociedade a gente quer construir hoje, quais valores a gente quer afirmar. E, para isso, a gente precisa reconhecer as múltiplas camadas, muitas vezes bem dolorosas, da nossa história. Falando em preservar história, mas talvez de um jeito diferente, a gente tem o caso da cidade de Goiás, a antiga Vila Boa, que conseguiu manter muito da arquitetura, do traçado original, né? Sim, a cidade de Goiás é um exemplo incrível de preservação no Brasil. Ela foi tombada como Patrimônio Nacional pelo IPAM, já em 1951, faz tempo, e em 2001 recebeu o título de Patrimônio Mundial pela Unesco. E o que torna ela tão especial assim para ter esse reconhecimento internacional todo? O reconhecimento da Unesco se baseia no que eles chamam de valor universal excepcional. Ela é considerada um testemunho único da ocupação e colonização do interior do Brasil nos séculos XVIII e XIX, bem na época do ciclo do ouro. O traçado urbano dela, que se adaptou de um jeito muito orgânico ao relevo, às montanhas, ao curso do Rio Vermelho, foi preservado com muita autenticidade. E as construções? A arquitetura também é muito representativa daquele período, com o uso de técnicas e materiais locais, como o adobe e a taipa de pilão. Isso criou uma harmonia muito particular entre as casas, as igrejas e a paisagem natural da Serra Dourada. Além disso, claro, ela conserva edifícios históricos super importantes. O Palácio Conde dos Arcos, que era a antiga sede do governo, o Quartel do 20, a Casa de Fundição, o Museu das Bandeiras, que fica na antiga Casa de Câmara e Cadeia, e as igrejas do século XVIII. É um exemplo raro no Brasil de cidade histórica da época da mineração que conseguiu manter sua integridade, sua autenticidade ao longo do tempo. Então, para a gente tentar amarrar tudo isso que a gente conversou, vimos que Goiás nasceu ali impulsionada pela busca frenética do ouro, liderada por esses bandeirantes, figuras complexas, controversas. Isso criou uma sociedade muito diversa, mas também marcada desde o início pela profunda desigualdade e pela violência contra os povos indígenas que já estavam aqui. Exato. Com o fim do ouro, vem um período de reajuste econômico difícil, né? Voltado para a agropecuária, com certo isolamento em relação ao resto do Brasil. E a memória de tudo isso não é simples.
é um campo de disputa até hoje, que fica entre celebrar os heróis fundadores e fazer uma crítica cada vez maior à violência de todo esse processo. A história de Goiás é feita dessas camadas todas, né? Ciclos econômicos que vêm e vão, conflitos sociais muito intensos, memórias que são construídas, às vezes apagadas, depois reconstruídas, entender a febre do ouro, a brutalidade da escravidão indígena e africana, as diferentes formas de resistência, a consolidação de uma elite agrária depois. Essas narrativas de mágoa e de esperança, tudo isso é fundamental para a gente compreender não só a identidade goiana, mas também os desafios e as potencialidades do Estado hoje. O passado não está morto, né? Ele continua aqui bem presente e talvez isso possa nos deixar com uma pergunta para refletir um pouco mais. Ao olhar para essa trama toda, tão complexa de exploração, mas também de resistência, de silenciamentos e de celebrações que formou Goiás, de que forma essa compreensão mais profunda dessas várias camadas históricas pode nos ajudar a pensar sobre questões de justiça social, de memória, de modelos de desenvolvimento aqui no presente. E essa é uma questão que vale não só para Goiás, né? Mas para o Brasil todo. Quais vozes dessa história tão rica e, por vezes, tão dura, ainda precisam ser ouvidas com mais atenção para a gente conseguir imaginar futuros diferentes?